Boa noite. 11 de outubro. Eu sou a realização de todas as suas esperanças e de todos os seus desejos. Sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que foi, o que é e o que está por vir. Antes que você me conhecesse, já expressava a sua busca por mim de maneira sofrida. Mas agora minha presença o protege com segurança, envolvendo-o em meus braços amorosos. Eu o chamei das trevas para minha maravilhosa luz. Por mais que eu tenha levado prazeres à sua vida, nenhum deles é essencial. Receba minhas bênçãos com as mãos abertas. Aproveite minhas dádivas, mas não se apegue a elas. Volte sua atenção para o doador de todas as coisas boas e descanse sabendo que está completo. A única coisa de que você realmente precisa é aquilo que nunca vai perder: minha presença ao seu lado. Oremos, então, nessa sintonia de paz, de luz e de muito amor. Te agradecemos, grande Deus, por essa oportunidade de estarmos nesse momento, aqui agora, encarnados e reunidos e vibrando, buscando o teu amor e a tua luz. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade, esse privilégio que é estudarmos, não só com a parte do entendimento, da compreensão, mas também da emoção. Nos guie, Senhor, nesse grande momento, nessa grande oportunidade, que possamos olhar para a tua luz, para o teu amor e também entendermos que já estamos completos. Às vezes é tão desafiador olhar para os nossos defeitos, as nossas falhas, porém sabemos que o teu amor nos ilumina e nos aperfeiçoa. Sabemos que a tua paciência é maior que tudo e que tenhamos força e coragem para vencermos a nós mesmos com muito amor, humildade e compaixão. E que essa mão de amor e de virtude também seja lançada para o nosso próximo. Abra, Senhor, as nossas mentes, nos conduza nesse momento, que possamos ser melhores a cada dia. Esteja conosco hoje e sempre, grande Deus, assim seja. Amém. Amém. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho para alguém ler. Suelen, obrigado, Sue. Vou ler aqui junto com o Blade, que já chegou para participar. Caiu na introdução. Lê isso mesmo ou quer que eu abra novamente? Ai, não sei. É porque caiu numa parte aqui tão filosófica que, assim, já caiu falando de Sócrates e Platão. Eu acho que só a Luciana que vai contribuir. Abre de novo. Certo. Caiu o capítulo 26, item 9. É o final da mediunidade gratuita. Quer dizer, é do meio para o final. Capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste. Item 9, da leitura mediunidade gratuita. Tá Aí eu ótimo. vou pedir, ler 9 mesmo, aqui da metade, ou Suzana? Ok, então vamos lá. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente
sendo logo identificada como os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por isso mesmo é propriedade da qual naturalmente se permite ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. Há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero da mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que se fazem deles um trampolim por onde possam subir. Interessante, assim, para mim agora, nesse momento, é que eu estou ouvindo um podcast. Eu já até falei aqui algumas vezes, mas eu tinha dado uma parada nele e lembrei sobre esse estudo que até foi a Jussara que me passou esse podcast da Rádio Rio de Janeiro, que é Missionários da Luz. Ele é bem grandão, eu estou no número 78, eu acho, e eu ouvi hoje falando sobre a mediunidade. E aí as palestrantes que participam falam que a mediunidade ela é neutra, né? E é a questão moral do próprio médium que vai fazer com que ele atraia os espíritos que estão na mesma sintonia, afinidade da condição moral dele.
E aí eu ouvi bem rapidamente, porque eram só 20 minutos, e falava do bom, médio e do... Não vou falar mal, não é bem essa palavra que eu gostaria de colocar aqui. Mas aí ela fazia essa distinção do bom, médio e daquele que talvez não seja considerado tão bom, né? E essa leitura, ao meu ver, a minha compreensão humilde, mostra exatamente essa distinção, essa separação, né? E, enfim, existe os médios que utilizam dessa grande missão, como a própria leitura traz, para buscar benefícios próprios, através mesmo da obtenção de recursos materiais. E a leitura aqui nos esclarece que isso não é moralmente adequado, né? Que a gente tem que realmente utilizar dessa oportunidade para ajudar o nosso próximo, mesmo que a gente não esteja, né, momentaneamente numa condição financeira favorável. Se não temos essa condição financeira favorável, o que podemos fazer é buscar, através dos nossos recursos material, o próprio corpo, a própria intelectualidade, para a gente poder trabalhar através dos estudos ou mesmo das aptidões que são adquiridas através dos exercícios, das práticas, para a gente se desenvolver e buscar os nossos recursos, e não através da mediunidade. Eu achei isso bem interessante. E aqui no final, próximo ao final da leitura, vem mostrando, né, que eu acho que vocês vão falar também de uma forma muito importante, significativa, do papel importantíssimo do magnetizador e também do médium curador. Eu não sei porquê, mas eu acho que a Luciana vai falar muito bonito sobre isso. Aí eu vou parar por esse momento e dar oportunidade para vocês. Obrigada, gente. Você deu uma de Dona Antônia. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levanta o dedinho. Um estudo muito lindo, maravilhoso. Bom, ninguém quer falar? Vai, fala, Lu. É isso mesmo, que a Suelen falou. Precisamos desmistificar o que é a mediunidade, o papel do médium, né? E o médium, ele é um servidor, assim, da luz, é um canal. E eu nunca trabalhei como médium em centro espírita, nunca tive essa oportunidade. Eu tenho pensado muito nisso. Deve ser incrível você trabalhar dessa maneira. Mas é o que o texto fala, é algo que você precisa estar comprometido com em se tornar esse canal, e como a Suelen falou, de uma forma neutra mesmo, você está a serviço, não é algo que você aprende a ser, você é. E você só precisa ir descobrindo a forma certa de você trabalhar, né? De você estar a serviço. Tem vários tipos de médium, cada um com suas aptidões, e é algo que já vem com você, né? É algo que você descobre em você. Não se trata de uma profissão, como o texto aqui fala, onde você estuda para poder praticar. Óbvio que o médium tem que estudar para ele saber ali de fato o que está acontecendo, mas não nessa intenção de estudar e adquirir o conhecimento para fins lucrativos, para ganhar dinheiro com isso. Na verdade, você estuda para poder aprender a como servir mais, né? É servir mesmo de fato. E isso é muito confundido ainda, infelizmente. Faz tempo que eu não vejo nada assim parecido com os médiuns que cobram, assim, eu não tenho visto nada disso, né? Não sei se vocês têm visto. Eu acho que isso vem sendo discutido assim cada vez de forma mais séria, e eu não tenho visto. O Elvis está me mordendo, por isso que eu estou fazendo careta. Para, Elvis. E aí,
Mas, assim, nós que somos espíritas precisamos estar muito atentos, precisamos ser conhecedores desse assunto, para a gente poder levar também esse conhecimento adiante de forma de forma que seja bem interpretado, porque tem gente que acredita que os centros espíritas, que toda essa classe mais voltada para essas curas mais espirituais, né? Lá no Frei Luís, por exemplo, é um lugar que tem muitas curas nesse sentido, tem cirurgias, tem sala para todo tipo de passe, é tão lindo o serviço. Não sei se vocês já foram, faz tempo que eu não vou, mas está todo mundo ali comprometido com realmente as curas e não se cobra nada e é lindo. Mas sabemos que nem todos os lugares são assim. Só que aqui no finalzinho ele fala que a mediunidade é uma coisa santa. E eu acho que aí é que pega um pouco, porque se o médium ele não está muito certo do que ele está fazendo, se ele não tem essa pegada neutra que a Suelen falou, ele se deslumbra com o que ele é capaz de fazer. Na verdade, não é nem ele que está fazendo, né? Ele é só um canal. Mas aí se deslumbra e acredita que é um curador, que tem poderes e tudo mais. E aí é que pega. Então, a gente que estuda e que aqueles que vão trabalhar, aqueles que já trabalham, fica sempre esse alerta. Não é você que está fazendo nada, você só está emprestando o seu fluido, né? E isso também, de alguma forma, está sendo tirado de você. Não é uma... Diferente do reiki, eu sou reikiano. O reiki, a gente não trabalha com os espíritos. A energia que é canalizada é a energia universal, é o prana, né? Não vem de espírito nenhum. É muito diferente. Mas o espiritismo, nas sessões e tudo mais, é o seu próprio fluido com o fluido do espírito. Há ali uma integração. E há um desgaste físico por conta disso. No reiki, quanto mais você aplica, mais energia você sente que está vindo para você também. É como se você fosse preenchido de energia e aquilo que sobra você doa. Na sessão mediúnica já não é assim. Não é o que você não é preenchido e doa o que sobra. Você é um canal, aquilo passa por você. E leva de você muita coisa também. Por isso que os médios precisam estar sempre cuidando da alimentação, quando forem trabalhar. Tudo isso influencia, né? Porque passa por você e leva de você. Então, é todo um preparo, é todo um conhecimento, é muito importante saber o que está fazendo e não acreditar que você está fazendo algo, né? Que você está ali só servindo. E é mais ou menos isso. Então, que esse texto nos deixe em alerta, principalmente para esse trabalho. Para mim, principalmente, veio muito assim, mais um chamado que me foi feito de que eu preciso me inteirar mais nisso, porque eu tenho vontade de servir dessa maneira, e que a gente esteja sempre a par, né, dessas questões morais que envolvem a mediunidade. Perfeito, Lu. Muito bom tudo que vocês falaram. E, assim, já há muito tempo, né, existe a mediunidade, até antes de Jesus, né? E aí fala no texto esse pedaço também. Foi o abuso daquela época, né, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Moisés proibiu naquela época, porque estava acontecendo tudo isso, né? Todo esse engano. Mas isso já da mediunidade já existe há muito tempo. E a Luciana falou perfeitamente, Suelen também. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar. É isso. Alguém mais gostaria de falar?
Eu achei muito bacana quando diz aqui que a mediunidade ela não é uma profissão e ela só acontece por causa da ajuda dos espíritos. E como é que nós podemos dar algo que não nos pertence efetivamente, né? Aí eu fiz uma comparação aqui na minha cabeça. Imagina você estudando para ter uma profissão, para se qualificar em alguma coisa. Você paga, né, pelo curso para ter a instrução. E depois de formada, você cobra porque você pagou por aquilo, certo? Só que na mediunidade é algo que nos é dado sem que a gente pague nada. Então, como é que eu vou, para passar para o outro, eu vou cobrar? Como é que eu vou querer, vamos dizer, ter de volta algo que eu não dei de início? Então, que a gente esteja muito atento a isso. Se você não tem, você não pode dar. Se você precisa de alguém para te auxiliar a ter algo, você não pode cobrar. Por livre e espontânea vontade minha, eu vou cobrar pelo meu dom mediúnico. Não, porque se não tiver esse outro aqui, que é o mais importante, não vai acontecer nada. Então, foi um alerta muito bacana, né? Que a gente sempre fala, dá de graça o que de graça recebeis. E a pessoa fala, mas eu estou me doando. Mas o espírito também está se doando. E se não houver essa conexão, não vai haver o final, que é a mensagem. Então, que a gente não seja tão mesquinho, porque quantas coisas que nós obtemos, que nos vêm pelas mãos do Criador, e nós podemos levar ao outro. Eu considero a mediunidade como se fosse a doação do amor. E por amar, a gente não cobra. Aí você fala, mas doação de amor porque são comunicações que nos vêm para alertar alguém, para nos alertar, para auxiliar. Então, quando a gente auxilia, quando a gente quer o bem, já que é para o bem, é por amor. E amor não tem como cobrar. Como é que eu vou cobrar? Quer gostar de mim? Então tá, vou fazer assim um precinho camarada para você. Aí depende do amor, como é isso? Amor de mãe é uma coisa, de marido é outro, de filho, de amigo. Não tem isso, não tem preço. É amor, amor e amor. Então a gente recebe por amor e devolve ao universo por amor também. Que lindo! Quem mais gostaria de falar? Suelen. Me veio três coisas aqui na minha cabeça, enquanto a Lu estava falando e depois a Nani. O quanto que, pelo menos para mim, tá, gente? O quanto que essa lição agora está conectada com a necessidade da gente trabalhar a nossa humildade e, como a Lu e a Nani mesmo falou, enxergar que o médium é um canal, né? É um servidor e não um privilegiado cheio de poderes, né? Então, eu penso que essa mensagem vem trabalhar essa questão da humildade e também da condição moral, né? Porque, assim, se os espíritos que vem aquela pessoa que é médium para auxiliar ela a melhorar financeiramente, digamos assim, ou obter recursos financeiros através desse dom, desse trabalho, imagine que espíritos são esses que estão auxiliando esse médium. Não é de uma envergadura moral elevada, né? Então, a gente fica pensando sobre isso. Porque eu acredito que um espírito com condição moral mais elevada não vai fazer esse tipo de trabalho. E uma terceira questão que talvez não esteja exatamente relacionada a esse estudo, mas ao tema sim, é que as pessoas que são médios, muitas vezes, eu conheço algumas delas, elas ficam esperando certas condições na vida dela para iniciar o trabalho, né? E assim, isso não existe, como na maior parte das nossas vidas. A gente sempre fica esperando quando tivermos isso,
ou estivermos em determinada fase da nossa vida, eu começo tal situação. E assim, não é assim, na maioria das vezes. Com o médio também não. Às vezes tem algumas pessoas que esperam determinada situação acontecer para começar o trabalho e para começar a aprender. E a gente sabe que a gente aprende na prática, fazendo, mas também, como a Lu pontuou muito bem, precisa também estudar, para a gente se calçar e saber como devemos dar os passos com humildade e sabedoria. Mas a gente não esperar a condição perfeita para começar a trabalhar, seja lá qual mediunidade cada um de nós temos, né, nesse momento, nessa vida. Uau, isso daí foi um tapinha básico que para a gente não esperar, né? A oportunidade perfeita, que a gente tem que começar a trabalhar. Gente, quer falar, Célia? Fala. Não? Nosso tempo está acabando. Acho que eu vou chamar a Nani. Ou alguém quer falar? Fala, Lu. Falar. Não, eu fico pensando assim. Os espíritos, eles sabem quem está pronto já também, né? E a gente sente esse chamado, a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, igual a Suelen falou agora, a gente sabe que a gente precisa fazer, se aproximar mais da doutrina, se dedicar mais, se comprometer mais, a gente sente que está na hora, é como se eles estivessem chamando a gente, vamos trabalhar, estamos precisando de você, estamos precisando, porque eles precisam, porque a cura, ela vem exatamente dessa maneira, estamos aqui para curarmos uns aos outros. Eles não conseguem vir sozinhos, a gente precisa fazer essa ponte, mas para a gente fazer essa ponte, a gente precisa se comprometer. O verdadeiro médium, aquele que realmente está comprometido, ele se priva de muitas coisas para poder trabalhar. É um trabalho. E talvez seja o trabalho mais importante, assim, que a gente tenha na vida, né? E a gente fica muito preso a esses trabalhos todos remunerados, a dinheiro e tudo mais, e esquece dessa parte que é muito importante. Então, se a gente escutar esse chamado que vem do coração, que a gente dê ouvidos a ele e que a gente pare de fingir que não está acontecendo. É muito comum também os médiuns falarem que quando não vão de encontro a esse chamado, começam a se sentir mal, começa a dar tudo errado, começa como se realmente as portas fossem se fechando para você ir de encontro à luz, porque parece que muitas vezes a gente só vai procurar a luz quando o negócio está brabo, né? Então, que a gente não precise chegar nesse ponto, que a gente comece a pensar mais sobre isso e vá ver o que a gente pode fazer, né? Eu não sei como é que está em relação lá no FÉ, minha mãe está lá hoje. Se já vai começar, se já vão começar, eu não sei como é que está. Mas se essa mensagem caiu agora, eu acho que veio para a gente pensar mais sobre isso, né? Com certeza. Agora eu vou chamar a Nani, porque o nosso tempo está acabando. Vem, Nani! É aquela história, quando a gente está pronto, o serviço aparece, né? E se apareceu, que a gente não perca a oportunidade. E aí, muitas vezes, como a Luciana acabou de falar, a gente finge que não é com a gente, muitas vezes por medo ou qualquer outro motivo. Mas a gente só vai saber se está pronto mesmo, se está um trabalhador melhorando a cada dia, quando a gente começar. Como a Suelen disse, a prática que vai nos aperfeiçoar, né? A gente vai saber onde está legal, onde precisa melhorar, e a gente não fuja desse trabalho. Mais uma vez, agradecendo a Deus por mais um dia em nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui em estudo e aprendendo cada dia mais, e que sejamos tocados por esses toques que nos vêm, essas intuições que vêm de um e outro através do estudo, que elas possam nos revelar que precisamos dar andamento aos nossos trabalhos. Por mais difícil que seja, por mais amedrontador que possa parecer,
quando estamos prontos, o serviço ele vem nos buscar, vem na nossa porta. Agradecemos mais uma vez a Deus pela fluidificação das nossas águas e pelo remédio que Ele põe para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Que sejamos sempre contigo. Cubra-me com teu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos e seus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Cuida de todos nós, Senhora, Mãe Santíssima, agradecendo ao teu amor e todo o teu amparo e proteção. Sejamos contigo hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Que lindo. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.